Olá, seja bem-vindo ao canal Dilce do Nascimento. Esse espaço foi criado com um propósito que arde no meu coração: compartilhar a palavra de Deus de forma que alcance a sua alma, traga luz à sua mente, desperte vida no espírito. Aqui, cada episódio é uma conversa com o céu, uma oportunidade de ouvir Deus no meio do silêncio, das dores e das inquietações da alma. Se esta palavra tocar o seu coração, não guarde só para você, compartilhe. Alguém pode estar precisando exatamente disto hoje. Vamos juntos? Que o Espírito Santo fale com você. Amém? Hoje estaremos compartilhando uma palavra que fala um pouco sobre o chamado. E estarão protagonizando essa história dois grandes profetas. E para você entender, estaremos lendo aí os textos do livro de 2 Reis, o capítulo 2, dos versículos 1 ao 12. Então vamos prolongar um pouquinho na leitura, mas para que possamos compreender melhor a palavra, amém? Então, versículo 1 diz o seguinte: quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por toda a vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Versículo 4. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Versículo 6. Em seguida Elias disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Versículo 8. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram a seca. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Versículo 10. Disse Elias: você fez um pedido difícil, mas se você me ver quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. O 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalo de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu era como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. 13.
Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindo de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. O texto que acabamos de ler, então, do livro de 2 Reis, do capítulo 2, nós falamos do 1 até o 15, conta como foi o fim do ministério profético de Elias. O texto relata que Eliseu estava prestes a assumir o seu lugar. E Deus não simplesmente levou Elias aos céus de qualquer forma, pelo contrário. Antes disso, permitiu que ele e Eliseu percorressem um caminho profético por 4 cidades. Como vocês observaram, pode ver que eles andaram na cidade de Gilgal, no primeiro lugar Gilgal, segundo Betel, terceiro Jericó e quarto no Jordão. Cada um desses lugares representa uma etapa espiritual no processo do chamado. A jornada ela não foi só geográfica, foi espiritual e simbólica. E hoje Deus quer nos conduzir também por este caminho. Por isso que eu dei o tema dessa palavra, o chamado, de Gilgal, a jornada do chamado de Gilgal, ao Jordão. Deus tem inúmeras formas de falar conosco, já dizia Jó. No capítulo 33, a partir do verso 13, ele diz isso. De diversas maneiras Deus fala. O problema é que o homem ele não percebe. Então, todas as vezes que nós olharmos para a Bíblia de uma forma como se fosse só mais um livro e não observarmos os detalhes, nós perderemos a mensagem que está ali. Quando eu olho para esse texto, ou para estes versículos que eu acabei de ler, eu posso tirar deles inúmeras lições. Porque cada lugar desse, Gilgal ao Jordão, tem um significado, tem uma representatividade e que pode falar tanto no chamado, quanto na amizade, no próprio casamento. Mas hoje eu darei foco ou ênfase, ao chamado. Eu não sei qual que é o seu chamado. No caso do profeta, Eliseu havia sido chamado para ser profeta, para substituir Elias. Elias tinha passado por um tempo difícil, um tempo onde muitos dos estudiosos dizem que ele passou pela crise, de um esgotamento emocional. Alguns dizem que ele teve depressão, outros pelas características dos sintomas, que ele teve um burnout, um homem que cansou, um homem que já não viu o sentido da vida, um homem que se escondeu na caverna, mas que foi convidado pelo próprio Deus a sair dali e andar o seu caminho, voltar para o caminho e continuar ali a sua jornada. Mas antes disso é importante te lembrar que o Senhor, durante o período em que Elias precisou de descanso, Deus o alimentou, Deus deu água, Deus deu pão e ele precisou também descansar. Só após esse episódio é que Deus então aceita a devolução, vou dizer assim, usar essa terminologia, a devolução do cargo de profeta por Elias, ao Senhor Deus. Ele diz, olha, eu não tenho mais condições, de seguir, e Deus fala, ok, tudo bem, eu aceito,
você diz que vai parar e ok. Mas antes de você partir, você precisa fazer um servicinho para mim. Você vai precisar ungir 2 reis, o rei da Assíria, e você vai precisar ungir o rei de Israel. E ele faz isso. E também o seu próprio sucessor. E aí, quando a gente olha para a história de Eliseu, nós olhamos um cara ousado, um cara que não se conformou apenas em receber mais um cargo. Um cara que diz assim, ok, eu vou te substituir, mas não só isso. Eu quero porção dobrada daquilo que está sobre você, Elias. Eu quero uma porção dobrada daquilo que está sobre ti. É tanto que Elias, ele reconhece isso. Você me fez um pedido difícil, mas se você me vir, partir, quando eu for me separar então de você, então você terá o seu pedido atendido. Por que é importante dar ênfase? Porque muitas das vezes se olha para o chamado como um privilégio, se olha para o chamado como se fosse estar numa posição só de receber, de ter reconhecimento, de ter aplauso, de ter likes, de ter curtidas. Mas na realidade, o chamado, ele traz consigo os seus ônus. E o primeiro imposto por Elias aqui foi, cara, você precisa estar muito atento ao que vai acontecer. Caso contrário, nada do que você pediu será atendido. Observe que desde o primeiro versículo que eu li para você, você observa que Elias tentou fazer com que Eliseu ficasse para trás. Durante a jornada, seja no chamado, seja na amizade, seja no casamento, vai haver inúmeras vezes a tentação de você parar no meio do caminho, de você abrir mão daquilo que está reservado para você lá na frente. Se Eliseu tivesse aceitado o conselho de Elias, ele tinha ficado no meio do caminho, ele provavelmente não teria cumprido nem ao menos o que Elias fez. Mas vamos dar continuidade e ver o aprendizado que cada um desses lugares trazem para nós. Então, o primeiro lugar da onde Elias partiu com Eliseu é um lugar chamado Gilgal. O que significa este lugar? O significado dele é rolar ou remover. É um lugar de transição. Deus exige romper com o passado, em todo e qualquer chamado, assim como ele fez com o povo quando eles estavam saindo ali do Egito. Deus exigiu que o povo deixasse o Egito para trás, com a sua, o mundo, a sua velha natureza, para então caminhar em rumo à terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, a terra que Ezequiel diz que é a coroa de toda a terra. Então Deus deseja consagração. Neste lugar, Gilgal, é um lugar então de deixar Deus remover o que não serve. É um lugar do começo de tudo. É um lugar aonde é marcado na história, inclusive, do povo de Israel, antes de entrar em Canaã, um lugar de consagração. Mas antes da consagração, todos os israelitas precisaram passar por um processo chamado circuncisão. Ou seja, eles tiveram ali uma parte do prepúcio, que é a pele que cobre a cabeça do pênis, a glande, num processo de limpeza, um símbolo da aliança, inclusive, de Deus para com o povo ali de Israel. Gilgal também é referenciado, e ele é referenciado, então, em Josué 5, o capítulo 5, os versículos 7 a 9. É o lugar onde ali Josué faz realmente esse ato, de cortar a glande, de fazer esse processo de circuncisão.
E a palavra diz no versículo 8 de Josué 5, e depois que a nação inteira foi circuncisada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperar. Então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isto até hoje o lugar se chama Gilgal. Então, quando estamos no começo, de um chamado, nós precisamos deixar ali a velha natureza para trás. Nós precisamos fazer a aliança com o Senhor. Nós precisamos nos consagrarmos para seguir a jornada. E foi exatamente isto que Eliseu ele faz ali juntamente com Elias. Elias tenta fazer com que Eliseu fique ali, mas Eliseu diz, eu não ficarei, nada me separará de você. E aí ele chega ao segundo lugar. Qual que é o lugar? Betel. Ao significado desse nome, qual que é o significado de Betel? É o lugar da presença e da revelação. Então é a casa de Deus. Betel é o lugar onde Jacó sonhou com Deus, Gênesis 28, ele traz essa história, que ele vê uma escada que liga ali do chão aos céus, e nessa escada ele vê, então, anjos subindo e descendo, e ele fala, temível esse lugar. E ele dá àquele lugar, então, um nome chamado Casa de Deus. Nesse lugar, representa a intimidade com o Senhor, é o lugar de oração, é o lugar de revelação, é o lugar da presença contínua. Observe que em Gilgal precisou haver a separação do mundo, precisou deixar para trás ali o passado e agora entrar para uma nova vida. E aí chega então a Betel. Betel nesse lugar onde buscar, de ter os tempos sozinho com Deus, é o lugar da oração, é o lugar da presença. Qual que é o perigo de Betel? Betel, a casa de Deus, e trazendo para a aplicabilidade de hoje, principalmente no mundo de inovação, de tecnologia, nós podemos ter muito ativismo presente no chamado, ali no ministério, mas nós precisamos abrir mão do ativismo e buscar a face de Deus. Nesse lugar é o lugar de buscar o Senhor. Não tem como nenhum ministério se sustentar, nenhum chamado se sustentar sem Betel, sem o lugar da intimidade, sem leitura da palavra. A Índia Fernandes publicou uma mensagem essa semana que me chamou muita atenção. Ela diz que toda Bíblia, uma Bíblia desgastada, uma Bíblia rasgada, uma Bíblia amassada, uma Bíblia riscada, ela pertence a uma mulher que é inteira. Então, se nossa Bíblia ela está intacta, se a nossa Bíblia não tem sido manuseada, provavelmente, e nós estamos no altar, nós estamos fazendo, provavelmente, nós estamos na oratória e na retórica, mas provavelmente está faltando presença. E não há como ter transformação sem presença. Nós podemos até falar bonito, nós podemos até ter um entendimento intelectual admirável, mas jamais, nenhum homem e nenhuma mulher tem o poder de transformar, somente o Espírito Santo. E a transformação vem por meio de um homem e de uma mulher. Por isso nós precisamos nos dedicar nesse lugar a buscar a face do Senhor. Jacó entendeu, quando ele chegou a Betel, que até aquele momento ele conhecia Deus porque era o Deus do seu pai, Isaque. Mas ele não tinha tido nenhuma experiência verdadeira com o Senhor. A partir daquele momento que ele faz uma aliança com o Senhor e ele passa a se relacionar com esse Deus. Então, todos nós precisamos passar por Betel, passar por esse lugar de intimidade. Eu acompanho inúmeras pessoas, dentre elas, principalmente mulheres.
E uma frase que me chamou muita atenção, citada por uma dessas mulheres, é que ela diz: eu carrego comigo a culpa, o ressentimento, a dor de não ter tido o tempo sozinha com Deus antes. Por que eu não iniciei aos meus 17, aos meus 20 anos, né? Lembrando que aqui o período em que ela se voltou mais ali para Jesus. E só agora, há pouco tempo, nos últimos anos, uma mulher ali com mais de 40 anos, é que ela realmente está buscando ao Senhor. Sabe por que uma pessoa fala isso? Porque ela reconhece que a vida dela, ela é mudada, ela é transformada depois que ela passa a se relacionar com a palavra do Senhor. Depois que ela passa a separar um tempo de oração e de buscar ao Senhor. Elias tentou parar Eliseu. Elias tentou deixar Eliseu para trás. E você e eu vamos passar por essa tentação. Aqui era a jornada desses dois grandes homens de Deus. Mas na minha e na sua caminhada, nós vamos ser tentados a ficar para trás. Num relacionamento de amizades, vai aparecer inúmeras interferências para impedir a sua intimidade com o amigo. Num relacionamento, num casamento, o ativismo, os filhos, a chegada dos filhos e tantas outras coisas que vão surgir pode te distanciar da intimidade com o cônjuge. Assim como na jornada do chamado, nós vamos ser tentados a nos distanciarmos desse relacionamento com Deus. Mas sigamos ao terceiro lugar. Ao chegar no terceiro lugar é Jericó. Qual que é o significado de Jericó? Certamente você já ouviu falar desse nome. Jericó, quem não ouviu falar? Tão conhecida pelas suas muralhas que foram ao chão por meio de Josué. Josué, o sucessor de Moisés. A palavra descreve em Josué 6, os versículos 15 e 16. E sucedeu que ao sétimo dia madrugaram ao subir da alva e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Jericó, então, significa lugar de batalha e da vitória pela fé. Quando nós olhamos para esse lugar, é onde houve a primeira batalha antes do povo adentrar ali a terra de Canaã. A vitória ela veio sem armas, apenas com a obediência à ordem de Deus. Apenas não, por meio da obediência à ordem de Deus. Eliseu passa por Jericó e vê que o chamado envolve lutas espirituais, mas também milagres. Quem quer servir a Deus precisa saber que haverá conflitos, que haverá provações e que haverá muralhas. Isso precisa ficar claro para todos nós. Nos últimos tempos, um evangelho tem sido pregado. Um evangelho motivacional, um evangelho sem dor. Nós chamamos esse evangelho de um evangelho nefasto. Mas não é isso que diz a palavra. Não é isso que está escrito. A palavra do Senhor diz em João 16:33, tem de bom ânimo, né? Ele fala, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão passar por luta. Mas será que nós estamos dispostos a dizer como Paulo, já não considero a minha própria vida, né? Para mim, não importa se eu estou vivo, se eu estou morto, o que importa é que se eu estiver vivo eu estou servindo ao Senhor e se eu morrer eu vou estar com Cristo. Será que chegamos a este ponto? Jericó é lugar de batalha. É lugar onde as muralhas vão existir. Mas é lugar também de estar muito atento a ouvir a voz do Senhor e por meio da obediência conquistará a vitória. O chamado, passamos por essas lutas. Nas amizades vai ter conflito. Provérbio diz que como ferro afia o ferro o homem ao próprio homem.
Se você tem uma amizade, nessa amizade não tem discórdia, se nessa amizade não tem divergência de pensamentos, tá errado, tá errado. Nós vamos passar por momentos de dificuldade nos relacionamentos de amizade, no casamento, assim como no próprio chamado. Olhando para a sua vida hoje, para as amizades que você construiu até aqui, olhando para o seu casamento e olhando para o seu chamado, aonde você está? Será que você chegou em Jericó? Se você está passando por dificuldade hoje, por algum tipo de conflito, eu quero te convidar a estar atento assim como Josué esteve. Há uma estratégia, há uma ordem da parte do Senhor e se você obedecer esse comando, você sairá vitorioso. Paulo, quando passava pelos piores momentos da sua vida, e na prisão, ele escreve uma linda carta, conhecida como a Carta da Alegria ou a Carta da Felicidade. E nessa carta, nos momentos de maiores dor, ele escreve no capítulo 4, versículo 13 ao 15, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Versículo 15. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja partiu comigo, no que se refere a dar e a receber, exceto vocês. Imagine o grande Paulo, se sentiu sozinho, se sentiu abandonado, se sentiu deixado para trás, mas ao mesmo tempo tão acolhido pela presença poderosa do grande eu sou, do Deus de Israel, o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Hoje esse versículo ele tem sido usado tanto para mostrar que nós somos imbatíveis, que os cristãos não passam por dor. Tudo posso, como se fosse um escudo que te protege de todo tipo de luta ou de batalha. Mas na realidade o contexto é outro. Quando ele foi escrito, ele estava dizendo: eu estou preso. Eu estou passando por luta, mas o que eu estou passando é pequeno diante do meu Deus. Será que você pode dizer isso hoje? Será que você pode dizer: Jericó, Jericó, você é um lugar que vai fazer parte da minha história, porque nesse lugar as muralhas vão cair, o meu Deus vai me dar vitória. Mas vamos ao quarto lugar, ao Jordão, lugar de morte e um lugar também de nova vida. Se você passou batalhas em Jericó, se você enfrentou a luta e você saiu vitorioso, agora você está diante do Jordão. E o Jordão, ele tem um significado tão importante. É um lugar realmente de morte, é um lugar que traz uma simbologia muito grande. Por quê? Porque no Jordão representa a morte do eu, rendição total. Neste quarto lugar é onde nós precisamos nos render totalmente ao Senhor para viver a nova vida, para viver a nova face, para adentrar a terra de Canaã. Elias foi arrebatado após atravessar o Jordão e Eliseu voltou com a unção dobrada. A palavra diz em 2 Reis, capítulo 2, versículo 8, e então Elias tirou o manto, enrolou-o com ele e bateu nas águas, e as águas se dividiram, e os dois atravessaram a seco. Romanos, capítulo 6, versículo 4, diz: fomos sepultados com ele, para que andemos em novidade de vida. Observe que antes de Deus elevar você espiritualmente, é necessário que você morra para si mesmo. Desejos, vaidades, orgulho. Só depois vem a vida de poder. Poderíamos dar inúmeros exemplos aqui. O exemplo de Naamã, que no Jordão teve que enterrar ou sepultar ou, ali o seu próprio orgulho nessas águas,
nós temos então esse lugar de travessia, esse lugar onde Elias e Eliseu, eles passam para uma nova vida, para uma nova história. E aí eu quero trazer algo importante para nós dentro dessa mensagem. A separação dos dois. Quantas histórias você já ouviu falar que Elias foi embora na carruagem de fogo? Nossa! Mas a verdade é que não foi embora na carruagem de fogo. Ele partiu no redemoinho. A palavra diz no livro de 2 Reis, o capítulo 2, versículo 11, que de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus no redemoinho. Nossa, que aprendizado nós temos aqui, né? Elias subiu aos céus no redemoinho, a carruagem separou Elias de Eliseu e marcando essa carruagem, marca a transição do ministério. O redemoinho levou Elias, né? Mostrando o poder sobrenatural de Deus e sua soberania. Eliseu, ele então rasga as suas próprias vestes quando ele vê aquilo em símbolo de luta, mas também de que uma nova identidade ali se iniciava. E o que eu quero mostrar para nós aqui, nessa separação, essa carruagem, imagine algo extraordinário. Carruagem de fogo e cavalos de fogo. Lembra que Elias disse para Eliseu, se você me ver partir, você receberá o que pediu? Se fosse eu e você, será que nós não ficaríamos tão perplexos com a carruagem que perderíamos Elias de vista? A carruagem, sim, é algo extraordinário. Mas nos dias atuais, e considerando o contexto de que Eliseu vê Elias partindo, esta carruagem pode representar distrações. Se Eliseu estivesse se distraído, olhando para um feito sobrenatural, ele perderia o momento em que Elias foi elevado aos céus. E aqui fica um alerta para nós. Cuidado com os feitos sobrenaturais, cuidado com o que está acontecendo de extraordinário na sua vida. Muitas pessoas se perdem no ministério com o número de curtida do Instagram, com o número de seguidores, e elas perdem o quê? O propósito. Muitas amizades se perdem por algo novo que chegou, né? Muitos casamentos se perdem por conta de algo que passaram a viver e que não tinham antes. Enfim, pode ser aplicado de inúmeras formas em nossa vida. Mas a pergunta que eu te faço, você está disposto a percorrer o caminho? O caminho que nós falamos de Gilgal? Você vai abandonar o mundo, suas velhas práticas, de repente vícios, crenças, aquilo que está impedindo o fluir do Senhor em sua vida? Eu penso que hoje é um dia de autoanálise, é um dia de orar ao Senhor e pedir para o Senhor. Senhor, eu já tenho tantos anos de convertida, tem tantos anos que eu te sirvo, você pode ter 50 anos, mas é hora de perguntar ao Senhor e falar, Senhor, há algo que eu preciso abandonar hoje? O que eu preciso abrir mão? O que é de marca do mundo que eu ainda carrego? Ok? Peça isso para o Senhor. Mas se você estiver em Betel, você precisa buscar, né, intimidade com Deus. Você está disposto a pagar um tempo de oração? Faça uma autoanálise. Olha para você, olha para o seu tempo de oração, tempo de leitura da palavra. Não tem como, amados. Não tem como, amado que me escuta, avançar e crescer em intimidade se você não tiver tempo sozinho com Deus. Você está disposto a fazer esse caminho? Você está disposto a lutar pelas suas promessas com fé?
Sempre que falamos de promessa, a impressão que temos é que vai haver uma lâmpada do Aladim. Plif! E aconteceu. Ocorre que não é assim. Deus nos dá a promessa, mas tem uma parte que é do homem. Deus prometeu a terra de Canaã para Israel, mas eles precisavam lutar, eles precisavam matar os gigantes. Elias prometeu, sim, para Eliseu que ele teria porção dobrada, mas ele só teria porção dobrada se ele visse a sua partida. Havia um preço a ser pago, havia uma condição. Qual é a condição que Deus está te pedindo para que você faça, para que você alcance as promessas ou uma determinada promessa que você está esperando? Jordão, você está disposto a morrer para si, para viver para Deus? Você está disposto a abrir mão dos seus planos, dos seus sonhos para viver os sonhos e os projetos de Deus? Elias disse a Eliseu que ele receberia a porção dobrada do seu espírito. E quando nós olhamos para a história de Elias, nós vamos ter registrado que Elias ele previu uma seca que aconteceu em Israel. Está descrito em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Elias foi alimentado por couvos. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 2 ao 6. Ele multiplicou a farinha e o azeite da viúva. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao 16. Elias ressuscitou o filho da viúva que o alimentou. 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 ao 24. Fogo desceu do céu no Monte Carmelo. 1 Reis, capítulo 18, versículos 36 ao 38. O sexto milagre de Elias, chuva. Após ele orar pedindo chuva, depois de 3 anos e meio sem chover. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 ao 45. Sétimo milagre, fogo desceu dos céus sobre os soldados e o consumiu. 2 Reis, capítulo 1, versículo 9 ao 14. E ele dividiu o Jordão com seu manto, segundo Reis, capítulo 2, o versículo 8. Agora veja os milagres de Eliseu. Dividiu o Jordão com o manto de Elias, segundo Reis, capítulo 2, versículo 14. Purificou as águas de Jericó, segundo Reis 2, versículo 19 ao 22. Ele amaldiçoou os zombadores e os ursos vieram e comeram esses meninos que zombaram dele, segundo Reis, capítulo 2, versículo 23 ao 25. Ele multiplicou o azeite da viúva, segundo Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Ele prometeu um filho a Sunamita, segundo Reis, capítulo 4, versículo 8 a 17. Ele ressuscitou o filho da Sunamita, segundo Reis, capítulo 4, 18 a 37. Ele purifica a sopa na panela que estava envenenada, segundo Reis, capítulo 4, dos versículos 38 ao 41. O nono, ele cura Naamã da lepra, segundo Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 14. Ele castiga Geazi com lepra, segundo Reis, capítulo 5, versículo 20 ao 27. Ele faz flutuar um machado que caiu na água, segundo Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Ele revela os planos do rei da Assíria para o rei de Israel, segundo Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 12. Ele cega o exército da Assíria, segundo Reis, capítulo 6, dos 3 ao 23. Ele profetiza o fim da fome em Samaria, segundo Reis, capítulo 7, versículo 1 ao 20. Ele profetiza a restauração de Sunamita, segundo Reis, capítulo 8, versículo 1 ao 6. E o 16º milagre, na realidade, eles foram sepultar um homem e no momento vem ali uma confusão, uma guerra, e eles foram jogar esse homem numa cova e quando jogaram era o lugar que estavam os ossos de Eliseu. E ao tocar os ossos o corpo daquele homem nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Isso está registrado no segundo livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 ao 21. Então, nós podemos dizer que Eliseu recebeu a porção dobrada
né, do espírito profético que estava sobre Elias. Pergunta que eu tenho para você hoje: você seguirá até o fim, ainda que todos digam para você parar? Se a sua resposta for sim, prepare-se. Há uma unção nova esperando por você após o Rio Jordão. Espero que esta mensagem ela tenha falado ao seu coração, ela tenha alimentado você. E aí eu peço para você compartilhar com outras pessoas, curtir, para que ela seja divulgada a um maior número de pessoas possível. Deus abençoe a sua vida.